A paz do Senhor para todos. Muitas das vezes eu faço vídeos para a internet aqui, que eu tenho esse canal como um registro particular, onde eu procuro passar ideias do que eu penso e do que eu vou aprendendo, né? E tem umas visões de evangelho que são distorcidas hoje em dia. Muitas pessoas pegam hoje em dia e ensinam o evangelho como se fosse um compêndio de ensino moral, né? Como se aquilo fosse escrito simplesmente para você seguir. E quando você não consegue seguir, ou quando você tropeça, vamos dizer assim, tendem aquilo ali como se fosse um pecado. Você sujou, você prega determinada moralidade, e essa moralidade aí você tem que seguir ela 100%. Ou seja, é como se o evangelho fosse um militarismo, sim? Ou como se ele fosse algo que tem que ser seguido à risca, né? E não pode ter falhas. Veja bem, o evangelho, eu vou trazer um exemplo bem básico. Eu sou um ser humano e eu desenvolvi esse lápis, certo? Esse lápis, ele não me domina. Esse lápis não tem meu raciocínio, esse lápis ele não tem as minhas qualidades, né? Esse lápis é uma criação minha. Aí, ponto. Agora, nós somos criação de Deus. Sim. Criatura, dois tracinhos, criação de Deus. Sim, Deus moldou a mim, moldou a você, sim, moldou Noé, Enoque, Nabucodonosor. Todos nós fazemos parte da vontade, do desejo, do intelecto de Deus de criar. Antes de nós sermos alguma coisa, nós já estamos na vontade de Deus de fazer dessa maneira, sim? Ou seja, criatura, dois tracinhos, criação de Deus. Sim, sim. Veja bem, o que é o evangelho? É Deus adentrando a criação dele. Eu vou trazer de um jeito bem simples para você entender. É como se eu entrasse dentro deste lápis. Ou seja, é como se eu, como criador deste lápis, eu me tornasse um lápis. Eu me nivelasse ao nível da criação. O evangelho é isso. Então, quando você vê, por exemplo, o evangelho de Mateus, João, sim, Marcos, Lucas, o que é aquilo ali? É o anúncio, de Deus que pegou e se pôs na criação. Veja bem, na época de Jesus Cristo, muitas pessoas eram crucificadas, né? Fato é que quando ele foi crucificado, havia pessoas de um lado e de outro lado dele. Dentro disto, se você é uma pessoa que você olha o evangelho, que você só enxerga isto, tipo uma pessoa que multiplicou pão, né? Que foi uma pessoa que andou sobre as águas, que ele era um profeta, que na realidade o evangelho ele só se foca no martírio de uma pessoa boa que foi crucificada. Você não conhece o evangelho, porque ali é a proclamação, ali foi o adentrar do Criador no meio da criação.
porque tudo já se havia perdido. Houve uma quebra. E ele veio e consertou, veio consertar de dentro para fora. Então, por isso que Jesus Cristo é o supremo arquiteto da situação. Entendeu? Então, o pensamento do Evangelho não é de alguma pessoa boa que morreu, é de um Deus que morreu e ressuscitou. É por isso que a Bíblia diz assim, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. O que é isso? É uma pessoa boa? Existiram pessoas boas. Existiram pessoas boas. Jesus Cristo não era uma pessoa boa. Ele era Deus. Ele não tinha a qualidade da bondade. A bondade fazia parte dele. É como um dedo. Bondade. É parte dele. É parte dele. É o que ele é. Entendeu? Então, neste caminho, é que você tem que entender o que é o Evangelho. E você entendendo isso, você vai entender quem é Jesus Cristo. Aqueles homens, Pedro, Paulo, tal, Paulo também, porque Paulo teve um encontro com ele. Eles foram homens que eles vieram proclamar os que eles viram. O Evangelho não é histórias, como eu contei, falei para o meu filho. Ele não é história. Eles são fatos relatados de coisas que aconteceram. O Evangelho é vida. Mas é vida mostrada por um Deus que se manifestou no nosso meio. É Evangelho, é cristocentrismo. É o fim da religião para a volta a Cristo.